Fala pessoal do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ódio nosso de cada dia. Que o ódio nasceu junto com o amor, que são dois sentimentos muito intensos, que é impossível separar um do outro. Que onde o amor vai, o ódio vai também. Nem que seja adormecido, como dizia o nosso querido Chico Xavier. Dizia que o ódio nada mais é do que o amor adoecido. Ou seja, mesmo quando há ódio, há amor. E mesmo quando você ama, mesmo que você ame muito uma pessoa, mesmo que você ame demais uma pessoa, ainda assim existe ódio em algum momento da sua vida por aquela pessoa também. E aí eu fiquei pensando, né, gente, se a gente usar esse ódio ao nosso favor. Não que a gente se orgulhe nem um pouco de sentir ódio, mas vivendo num planetinha atrasado como o nosso, né, gente, impossível não sentir alguns tipos de sentimentos inferior, e o ódio é um deles. Acho que ninguém está livre de sentir ódio vivendo nesse planetinha aqui que nós vivemos. Por enquanto é o que tá tendo. E aí eu pensei que a gente podia pegar esse ódio e transformar numa coisa boa. Ou quando o ódio aparecer, a gente usar esse ódio ao nosso favor. Até porque a internet, ela está cheia dessas histórias. Se você der um Google, se você procurar aqui no YouTube, você vai achar milhares e milhares de vídeos de pessoas que usaram um ódio muito grande, muito federal que apareceu na vida delas para transformar aquele ódio e conseguir trazer uma coisa boa para a vida delas. Muitas pessoas usaram esse ódio para dar impulso na vida delas e ir atrás de coisas que fossem o melhor para elas, de ir atrás de coisas que esse ódio as transformasse numa pessoa melhor, que transformasse as situações que apareceram na vida delas numa coisa bem melhor. E a internet tá aí, gente, cheia dessas histórias lindas. E eu queria convidar vocês para essa reflexão. Que tal a gente usar o ódio quando ele aparecer nas nossas vidas para transformar as nossas vidas também? Que tal? E até então eu era assim uma pessoa muito bobinha, muito boazinha com relação a ódio. Eu pensava assim, quem quiser ter ódio, quem quiser ter o seu ódio, que tenha, que eu mesmo não vou estar por aí vomitando ódio pra ninguém, eu não vou estar por aí vomitando ódio por situação nenhuma. É tanto que quando aparecia assim alguma situação que me deixava, que poderia me deixar com muito ódio, eu costumava chorar pra caramba, assim. Quando alguém me fazia alguma coisa e me pegava de surpresa, às vezes, não sei, quando eu descobria que alguém tinha feito alguma coisa pra mim, ou me pegava totalmente de surpresa com um ódio inesperado, geralmente a minha reação era chorar e nunca devolver na mesma moeda. Até porque eu também sou o tipo da pessoa que mesmo que alguém me faça alguma coisa que me deixe com muito ódio, na hora eu fico assim com ódio, na hora eu fico com raiva, mas depois que a raiva passa, a gente já estou de boa de novo da pessoa e da situação, seja lá qual que for, eu acabo perdoando e deixo essa situação pra lá. E eu queria fazer essa reflexão com vocês, né? Se vale a pena mesmo a gente levar o nosso ódio assim a ferro e fogo, como as pessoas dizem no popular. Se vale a pena a gente levar a ferro e fogo e transformar esse ódio numa coisa assim patológica, porque aí depois o trem fica pior e é mais difícil a gente se livrar desse ódio, né? E outro dia eu tava conversando com duas colegas minhas e as duas falaram pra mim mais ou menos a mesma coisa. Que elas sentiam ódio de alguma pessoa da família, sentia ódio do lugar onde nasceram, onde cresceram, onde viveram, onde estudaram, sentia ódio da situação que tinha na vida, sentia ódio dos familiares, sentia ódio de determinadas situações dentro da casa delas, e elas sentiam ódio de coisas muito próximas na rotina e no dia a dia delas. Elas realmente sentiam ódio dessas coisas na vida delas. E foi a primeira vez que eu ouvi falar assim na palavra ódio e um tapa assim na minha cara. Tipo, as pessoas sentem ódio. E o que me deixou muito impressionada na situação é que essas pessoas, elas sentiam ódio, sentiam mágoa, alguns sentimentos inferiores, ódio, mágoa, rancor, uma tristeza da situação que elas viviam. E era uma coisa que chamou muita atenção porque era muito próximo a elas.
Era assim, era dentro das casas delas, era com a família delas, era com pessoas muito próximas. Como eu falei pra vocês, geralmente quando eu tinha ódio de alguma coisa, eu dava um tempinho ali e já passava. Eu nunca fui de ter ódio, guardar ódio por ninguém. E muito menos da minha família, muito menos de amigos de infância, muito menos de amigos muito próximos e muito menos da minha família. Eu nunca ouvi falar em você ter ódio assim de alguém muito próximo que vive debaixo do mesmo teto que você. E foi uma coisa que me chamou muito, foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Foi elas conseguirem ter esse ódio. Fiquei tipo analisando as outras pessoas à minha volta no meu dia a dia. Claro que não foi aqui no Brasil, foi quando eu tava morando fora. E aí eu consegui entender por que as pessoas conseguiam, onde é que as pessoas conseguiam arrumar força, primeiramente para viver fora do país, convivendo com estranhos, em situações que não era do cotidiano delas, passando por situações assim deprimentes, passando por situações, vários tipos de situações de muita dificuldade, de humilhação, inclusive. Como eu já falei pra vocês, morar fora do país não é uma coisa muito fácil. E eu falava, onde é que essas pessoas vão buscar força para viver essas condições de vida tão difíceis aqui do outro lado? E fazendo uma pequena análise, não comparando umas com as outras, né, e nem generalizando, mas eu acabei reparando que cada uma dessas pessoas com quem eu conversava, até, eu via que elas buscavam força no ódio. Elas encontraram um ponto de ódio na vida delas, seja contra um pai que era muito autoritário, seja contra uma mãe que era muito narcisista, seja contra um irmão que é muito sugador dos pais, seja contra um lugar de extrema pobreza que a pessoa vivia, nasceu e viveu, seja lá o que for, a pessoa cada uma delas encontrar um ponto de ódio, focou naquilo e elas alimentam aquele ódio para estar ali. Eu só estou aqui, passando por isso tudo, dando conta de viver isso todos os dias. Por isso, eu tenho tanto ódio disso que eu quero transformar essa situação. Como eu falei pra vocês, né? Pegar esse ódio e transformar numa coisa boa. Então a pessoa tem tanto ódio de alguma coisa que ela quer, tipo, eu vou pegar esse ódio e eu vou fazer... Quando chegar a minha vez eu vou fazer diferente, vou fazer de um modo diferente. Mas eu vou pegar esse ódio todos os dias e me lembrar dele, para que eu tenha força para conseguir os meus objetivos e para que eu tenha força para continuar vivendo essa situação que eu vivo aqui fora do país. E quando eu cheguei lá muito ingênua, muito tipo, parece que eu caí de paraquedas, sabe? Cheguei muito ingênua, uma pessoa que não tem ódio de ninguém, uma pessoa que não tem ódio de nada, muito ingênua. É claro que não ia dar certo comigo, né, gente? Onde é que eu ia usar ódio? Onde é que eu ia arrumar ódio, gente? Onde é que eu ia arrumar ódio pra alimentar aquela vida que eu tinha todo dia? Não, eu olhava pra trás e eu via que eu tinha uma família que eu gostava bastante, que eu tinha amigos que eu gostava muito, que eu tinha coisas na minha vida que eu tinha deixado pra trás, que eu gostava, que eu amava de paixão. E eu falava assim, gente, eu não tenho porquê eu tá passando por isso, sabe? Eu não tenho porquê tá aceitando isso na minha vida. Só que me faltava ódio. Me faltava ódio, sabe? De odiar alguma coisa assim, pra dizer assim, não, eu tô aqui passando por isso porque eu tenho um ódio de viver aquilo no Brasil. Eu tenho tanto ódio de viver isso, determinada coisa, determinada situação no Brasil, que eu vou usar esse ódio para estar aqui, para arrumar força e estar aqui todos os dias. Paula Brat. Eu não tinha esse ódio, gente. Pelo contrário, eu tinha muito amor e queria muito mais amor e queria dar e trocar amor, só que lá não é o lugar pra isso. Lá é o lugar de você levar tapa na cara todo dia, sabe? É lugar de você aprender assim na força do ódio. Lá é um lugar pra você aprender as coisas na força do ódio, não é lugar pra você que sai do Brasil pra você trocar amor, sabe? É muito ódio envolvido pra você conseguir dar conta.
E eu fiquei olhando, né? Fiquei prestando atenção depois de jantar com essas amigas. Eu fiquei prestando atenção que cada uma pessoa, ela tinha um ódio na vida delas. Para elas poderem dar conta de passar pelo que elas passavam, elas tinham que odiar alguma coisa mais do que aquela situação que elas passavam lá, que elas ainda passam lá, né? Fora do Brasil. Então elas têm que odiar alguma coisa mais do que aquela situação, que é pra aquela situação ali passar feito fichinha, passar como uma coisa pequena, porque elas têm alguma coisa que elas odeiam muito mais do que aquilo. Então é só assim que você consegue viver fora do Brasil. É só assim. Claro que não generalizando, mas deve ter uma pessoa ou outra que vai por uma situação muito boa, que vai por um sentimento muito bom, né? Que vai por uma coisa muito boa. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. As pessoas que estão lá, elas estão vivendo pela força do ódio todos os dias. E como eu falei pra vocês, não era o meu caso, por isso que não deu certo, gente. Não era o meu caso, eu não tinha ódio nenhum, eu não tinha ódio de nada, sabe? Eu não odiava ninguém. Aquela sim era uma situação de ódio, mas como eu não estava acostumada a odiar nada nem ninguém, então tipo assim, eu não aceitava viver aquela vida, sabe? Eu não aceitava viver aquilo. E por isso que pra mim não deu certo, eu dei um game over e vim embora pro Brasil, porque eu não aceitava viver aquilo, nem viver igual as outras pessoas, alimentando ódio pra conseguir dar conta de viver naquele lugar, gente. E aí eu queria fazer uma reflexão nesse meu vídeo, né? E se a gente usasse esse ódio para o bem? Uma outra amiga também, como eu falei pra vocês, dando um exemplo, uma outra amiga também que eu conheci lá em Amsterdã, ela falou pra mim que quando ela chegou lá em Amsterdã, ela não foi muito bem recebida por uma pessoa quase da família. Assim que ela chegou lá, ela não queria estar nas rodinhas e nos grupinhos de brasileiros se afinizando com gente que bebia, que gostava de farra, de batuque, de balada, essas coisas. Ela preferiu viver no lugar dela, e aí a pessoa com quem ela tinha que conviver, da família, falou que ela não ia viver, que ela não ia se dar bem lá em Amsterdã, que ela não ia para lugar nenhum, que o perfil dela não era perfil de pessoa para viver, para se dar bem em Amsterdã. Ela contou pra mim que ela ficou puta da vida, mas não falou nada pra essa pessoa, ficou calada na dela. E ela usou o ódio, ela ficou com muito ódio de ter sido tão mal recebida. E ela falou pra mim que usou esse ódio que ela tava pra reunir forças, na força do ódio, trabalhar todos os dias, juntar dinheiro para comprar as coisas que ela comprou aqui no Brasil. A pessoa que falou para ela que ela não tinha perfil para viver lá e para se dar bem em Amsterdã, ela provou para essa pessoa que ela sim, que ela podia fazer, trabalhou, né? Os anos todos que ela ficou lá em Amsterdã, ela trabalhou, juntou dinheiro, comprou 2 fazendas aqui no interior do Brasil. Hoje ela tem casa, tem fazenda, tem carro, tem trabalhando, e ela usou esse ódio de ter sido mal recebida lá na Holanda, ela usou esse ódio ao favor dela, para transformar essa situação numa coisa boa para a vida dela. E no meu caso, dando um exemplo, que também aconteceu comigo, claro que eu não estou livre disso, mas uma das situações que aconteceu comigo, que eu usei o ódio ao meu favor, e eu fui me encontrar com um cara de um aplicativo que a gente já estava conversando há muito tempo. Ele sempre mandava mensagem em português, eu sempre mandava mensagem em inglês. E ele nunca me falou se ele estava usando o tradutor, eu também nunca falei para ele que eu estava usando o tradutor, mas ele falou para mim que falava português e eu acreditei. E no dia do encontro, que eu fui me encontrar com essa pessoa, eu chego lá e ele não falava nada de português, só falava oi, tudo bem. E eu também não falava nada de inglês, porque foi logo quando eu cheguei na Holanda. E eu adorava quando aparecia alguém que falava totalmente português, porque aí eu podia continuar na minha zona de conforto, não precisava forçar um inglês que eu ainda não tinha. E eu adorava uma pessoa falando em português, e aí eu ficava na minha zona de conforto e não me esforçava. E até que então eu fui nesse encontro e essa pessoa começou a falar da vida dele, da rotina dele, que ele tinha ido para um spa, passado uma semana no spa.
que tinha ido dormir cedo, acordar cedo de madrugada para meditar, que não tinha comido açúcar, nem doces, nem café por uma semana, e etc e tal. E numa determinada hora ele falou para mim: você não está entendendo nada. E eu falei: sorry, eu não estou entendendo mesmo. E ele virou pra mim e falou assim: então, me desculpe, não tem como a gente continuar essa conversa se você não sabe falar inglês. Não é muito dos holandeses ser assim bem seco, mas ele foi bem seco comigo. E eu acho que é porque ele ficou uma semana sem comer açúcar. Eu acho que cortar o açúcar e o café de uma vez é muito radical. Ele ficou assim bem amargo, né? E aí teve essa situação na minha vida. Na hora eu fiquei com muita raiva, é tanto que eu levantei da mesa, a gente tava num café, eu levantei da mesa, deixei ele lá falando sozinha e vim embora. Porque eu fiquei muito puta da vida, cara, eu fiquei com muito ódio nesse dia, muito ódio, eu senti muito ódio nesse dia. E no outro dia mesmo, eu tava com tanto ódio que eu falei assim: gente, quer saber? Amanhã mesmo eu começo esse curso de inglês. Chega de viver aqui na zona de conforto. Até porque milhares de pessoas já tinham falado pra mim: Cris, não vai aparecer ninguém falando com você em português todo dia. Hello, você não mora mais no Brasil. Então, se você não quer aprender holandês, você tem a obrigação de aprender inglês. Eu fiquei com tanto ódio que eu usei essa situação para no outro dia mesmo fazer a matrícula no curso de inglês e já no outro dia mesmo já comecei as aulas. Sabe, gente? Então foi assim, uma situação que eu usei o ódio ao meu favor. Eu fui lá na escola de inglês, me matriculei, comecei a estudar inglês, criei vergonha na cara e aprendi a falar inglês para ninguém nunca mais precisar falar comigo, para eu nunca mais precisar passar por uma situação dessa, da pessoa me convidar para sair e me deixar na metade do encontro porque eu não sabia falar inglês. Nunca mais essa situação se repetiu, espero que não se repita novamente. E aí eu resolvi fazer esse vídeo com vocês, meus amores, no meu canal, sabe? Pra gente dar aqui umas risadas, sabe? A gente rir da cara do ódio, a gente sambar na cara do ódio mesmo. Porque o ódio, ele nunca vale a pena, gente. O ódio, ele é uma taça de veneno que a gente bebe esperando que a próxima pessoa morra. Né? O ódio é uma taça de veneno que a gente bebe esperando que a outra pessoa morra. E o ódio, ele faz mal, né? Quando ele é assim muito fulminante, quando ele é muito patológico, o ódio, ele só faz mal a nós mesmos. Então eu queria chamar a atenção de vocês para esse ódio, né? Esse ódio, para falar para vocês que o ódio, em ocasião nenhuma, ele compensa ser alimentado. Não vale a pena. E mesmo assim, quando o ódio aparecer, que nós não estamos livres deles, né? Porque nós somos assim seres humanos totalmente errantes, mas quando esse ódio aparecer, a gente transformar esse ódio ao nosso favor, que foi o meu caso e que é o caso das pessoas que moram fora e que é o caso dessa minha amiga, que ela transformou o ódio numa coisa boa para a vida dela, para ela mesma. E para encerrar esse vídeo, eu vou encerrar com mais uma citação que diz: você precisa odiar para se separar do outro.